Começou, boa tarde pra você, porque começou bendita hora, veja só. A cornetinha avisa pro Brasil inteiro. Começou o melhor programa da tarde, gente. Imagina vocês aqui, olha, o melhor programa ao vivo pro Brasil inteirinho agora, você participando com a gente, com os melhores, porque aqui não vem qualquer um, só vem os melhores. E atenção, doutor Mauro, nós temos dois requisitos para participar do programa, é bastante rigoroso. O senhor já sabe, ó, primeiro é que seja inteligente. Aqui. Segundo, que seja bonito. Tá vendo aí, ó? Acho que eu tô não. Seja bonitão. Não, gente feia a gente não chama pra... Nem vê. Só gente... Obrigado aí. Olha quem tá com a gente aqui hoje. Já vou começar. Doutor Mauro Gomes. Obrigado, doutor, que tá aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Doutor Mauro Gomes é uma referência na pneumologia no Brasil. Professor de pneumologia na Santa Casa, né? Também no Hospital... trabalha no Hospital Samaritano. Também editor científico da @pneumaimagem. É um Instagram, um portal de atualização médica, um site na internet para médicos. Para médicos. Também tem nas redes sociais. Mas se a gente quiser ir lá, pode, às vezes não vai entender nada, mas... tem informações úteis. Obrigado, doutor. Obrigado. Olha quem está de novo aqui, Aldrey Daniel Caldas, nosso professor de inglês. Olha que beleza, obrigado. Aldrey fez aniversário dia 21, coincidiu que no dia 21 ele fez 21 anos e está aqui, ó, participando. Trouxe bolo pra gente e trouxe também isso aqui, ó, ali, ó. É uma geleia, um doce e um licorzinho. Lá de Guaratinguetá. Guaratinguetá, do Pé da Serra. Olha, ele trouxe aqui, ó, ele é um convidado que trouxe, eu falei, traga mesmo pros outros verem e trazer. Obrigado, viu? Imagina. De Guaratinguetá. Doce de abóbora, geleia. Um licor. Licor de quê? De limoncello. Ai, ó, Limoncello, nossa, eu podia até tomar aqui agora. Ah, levantar aqui, o Chico quer mostrar aqui. Mostra, Chico, aqui. Olha aqui, ó. Olha aí que beleza. Obrigado, Chico. E olha quem está, Daniel Rochel, nosso psicólogo. Daniel, obrigado. Viu? Bom estar aqui de novo. É muito bom ver você falar. Eu sempre que eu vejo o Daniel falar, eu falo, ai, meu Deus do céu, preciso fazer terapia. Mas é bom, obrigado, viu, Daniel? Obrigado, sempre bom. E o doutor Lingo Augusto, nosso consultor de carreira, sempre aqui dando muita dica, muito importante. Obrigado, doutor. Obrigado, padre. É uma alegria estar aqui. Obrigado. Obrigado, é uma alegria. Vamos lá, gente. A gente sempre começa com o programa com um pensamento. Vamos ver. Um filho de 4 anos para sua mãe. Não grite comigo. Eu não sou o papai. Não vou ficar quieto. É verdade. Olha, não, é verdade. Hoje o filho de 4 anos faz isso hoje, não faz. Não grite comigo, eu não sou o papai, não vou ficar quieto. Isso, não vou ficar quieto. Mas esse negócio de filho que de repente começa a gritar com os pais é um problema, né? Não, Daniel? Não. Já é um problema que vai repercutir na vida adulta dessa criança. Então eu às vezes eu fico meio escandalizado quando eu vejo. Hoje, gente, a gente fala, porque quando a gente tá mais velho, a gente tem essa coisa de dar pitaco da educação dos outros, né? A gente fica meio assustado. Eu acho que nós nunca chamaríamos ou nos relacionaríamos com o pai ou com a mãe, assim, de uma falta, não, né? Jamais. De jeito nenhum, né? Fala, você, eu não consigo, meus pais não são vivos. De você. Putz, eu não conseguia chamar você pro meu pai, se eu falasse você, eu me quebrava os dedos, mas você, mas é o senhor, a senhora, até... Mas hoje em dia tem pais que até esperam um filho escolher que restaurante vai comer. Ai, meu Deus. Pede autorização para uma criança, às vezes de 4 anos. Não acredito. Eu lembro de criança, ainda tinha que pedir a bênção. Benção, é verdade, pedir a benção. Pro avô, Ô, doutor, eu não dormia ali em casa, estando em casa, já era velho, pra dormir eu ia pedir benção. Às vezes meu pai e minha mãe já estavam na cama e eu ia lá pedir benção. Pedir a benção. E aí, se não falasse, eu não ia pra cama. Benção mãe, benção pai, benção Benção avó. mãe, vai todo mundo. Igual o filme lá dos Walton. Boa noite, John. Até todo mundo. Mas é interessante. Isso é verdade, os filhos começam... Diz que antigamente tinha um patriarcado, né? Hoje é o filiarcado. Filiarcado, não. São os pequenos imperadores. O filho manda em tudo, né? As relações mudaram muito, né? E é importante tomar muito cuidado porque o ambiente influencia bastante no comportamento da criança. Ela basicamente vê aquilo que acontece em casa e reproduz no meio social. Então tem que ficar muito atento. É verdade. Os pais não educam e querem que a escola eduque. Isso que é o problema.
Querem que escolhe Duque, que a catequese Duque, que é desse jeito. Sobra pra todo mundo. Mas Mas se seria fala por educação. educar, os pais vão reclamar. É verdade, é verdade. Aí vai lá na... O que você fez com meu filho? É verdade, verdade. Vamos, nós temos uma enquete? Temos a enquete de hoje, olha. Por que muitos filhos desrespeitam os pais? Por falha dos próprios pais ou pelo modelo... Olha, você falou isso. Pelo modelo da sociedade atual. Olha lá, você vai... Nossa, que pergunta bem... Ó, por que muitos filhos desrespeitam os pais? Por falha dos próprios pais ou pelo modelo de sociedade atual? Você vota no Instagram porque eu quero saber a sua resposta no @programa Bendita Hora. Veja só. Não fala não, senão vocês vão influenciar o pessoal lá. Senão vocês vão influenciar o pessoal. Oi, Rodolfo. Que tem todos os extremos, né? Eu estava vendo uma entrevista da Dona Maria Braga essa semana e ela falou que se ela apoiasse o cotovelo na mesa durante a refeição, ela tomava um tapa que ela caía da cadeira do pai. Olha que interessante. Né? Isso, então, tipo, ela nasceu e foi criada assim. E lógico que hoje ela criou os filhos totalmente diferentes, netos e tudo mais. Mas ela falava, engraçado, entre aspas, que ela nunca teve mágoa, rancor, raiva do pai. Né? Mesmo ela... Ô, Rodolfo, tendo mas esse sabe tipo... que em casa, o pai não permitia nunca que a gente sentasse à mesa sem camisa ou de bermuda ou de short. Nunca. Boné, pelo amor de Deus, boné é pecado, pecado. Tá? Boné, então... E é engraçado isso. E é uma coisa que a gente sempre tinha que estar, acho que muita gente, junto na mesa, junto com o pai. E tinha aquelas coisas, dessa coisa mesmo. E aquele respeito, imagina, muitas vezes eu tava de short assim, ia pra mesa. Não, primeiro punha a calça, porque mas ele não dava nada, ele só levantava da mesa. O meu pai era assim. Porque o máximo da coisa mais grave que poderia acontecer em casa era no almoço ou no jantar, ele levantar da mesa. Então era uma coisa assim, alguma coisa muito grave aconteceu. Tanto é que quando eu falei para ele que queria ser padre, ele não sentava mais à mesa comigo. Foi muito difícil. O meu pai não aceitou muito que eu fosse padre. Não aceitou de jeito, foi contra. Ele e minha mãe, né, os dois, né? Então ele proibiu e tal, aquela coisa toda. Mas ele foi muito radical com essa questão de... E aí proibiu também na mesa de falar sobre padre. Não se podia falar padre, não se podia falar sobre... Se tinha uma notícia, morreu um padre. Não, morreu um cidadão, não podia falar. Não podia falar. Ele não queria... Ele nunca queria me ver padre. Eu fiz vestibular para medicina, passei em Barbacena e não fui estudar, então foi uma decepção muito grande para ele. Aí depois ele aceitou, foi muito... Eu tenho que ir no psicólogo. Você já dá assunto de uma sessão. Já estava achando uma sessão, né? Vamos lá, primeira notícia aqui, gente, olha lá, vamos lá. Ciclotimia, conheço o transtorno que leva de euforia a tristeza em segundos. Psiquiatra avalia possíveis gatilhos e tratamentos adequados de condição, geralmente confundido com transtorno bipolar. Ô, Daniel... Ciclotimia não é, então, bipolaridade? Não. É assim, é uma variação, né? Mas muita gente confunde com transtorno de personalidade borderline. E não é um transtorno de humor. Então, a pessoa varia. Uma hora ela tem estados de hipomania, que é aquela euforia exacerbada, alegria, entusiasmo, autoestima lá em cima. E, de repente, cai... e vai para mini depressão, que é uma depressão um pouco mais leve, mas que causa prejuízo para essa pessoa. Mas não é a bipolaridade. É uma variação. Variação. Isso. Se chama ciclotimia. Ciclotimia. Aí a pessoa, ela sofre porque ela tem essas oscilações de humor e principalmente quem convive com essas pessoas. Porque é uma loucura. Uma hora a pessoa está feliz, de repente ela está depressiva. Você não sabe quem é aquela pessoa. Né? Você não sabe como agradar essa pessoa, o que fazer para ela ficar bem. E muita gente vai lá e começa a tratar com antidepressivo, que é a pior coisa, porque como esse estado de humor varia muito, o antidepressivo não é um tratamento indicado para os casos desse transtorno. Agora, eu conheço muita gente, não sei se de repente, que é tipo assim, um dia está bem, um dia não. Eu conheço gente que eu primeiro preciso falar assim, ó, bom dia, para saber mais ou menos como que vem o humor. Pela resposta. Saber por onde eu vou.
Será que de repente chega a ser uma coisa assim da pessoa? Pode ser, ou pode ser também, tem vários fatores. Tem que ver a estrutura de vida dessa pessoa, como que ela internaliza as dificuldades, os problemas que ela está vivenciando, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então isso tem que ser avaliado clinicamente. Virou muito moda, todo mundo tem depressão. Todo mundo que tem tristeza está com depressão. E não é assim, a depressão é uma doença e você tem que sentir ela por um tempo determinado. Tristeza todo mundo tem, a gente precisa sentir tristeza. A gente precisa sentir tristeza. É um sentimento como outro qualquer. E a depressão, a tristeza, ela faz parte de alguns momentos. Uma pessoa, você passou por um momento triste, você vai sentir tristeza. Agora, você tem que sentir. Agora, a disforia que eles falam, disforia não é também essa mudança brusca de um sentimento? Sim, né? Também é uma mudança que acaba trazendo prejuízo emocional para a pessoa, porque a gente precisa ter um certo estado de homeostase. Quando a gente está uma hora muito feliz e de repente fica muito triste, você não sabe lidar com as suas emoções, porque muda de repente. Isso não é bom para a pessoa, ela fica confusa em relação ao comportamento, como se ela se posicionar perante os outros, e as pessoas acabam se afastando. Porque você está conversando com uma pessoa, a pessoa está brincando, rindo, já, pum. De repente cai. Ela cai e começa, às vezes, até chorar, coisa... bateu uma tristeza, isso é muito... É ruim para quem convive, né? Isso. Porque fala, o que eu vou fazer agora? Né? Você não sabe como agir com aquela pessoa. E também não é indicado o uso de antidepressivo porque a pessoa não está com depressão. Ela tem esse estado... Tem alguma coisa mais profunda ali. Tanto é que, assim, das coisas que a gente indica é a pessoa ter um trabalho que ela tenha flexibilidade de horário. Porque ela não sabe como ela vai estar naquele dia. Então, às vezes, ela acordou bem, ela vai trabalhar. E se no dia seguinte ela não acordar bem? Aí ela não vai conseguir, porque esse estado de mini depressão já coloca ela na cama e já faz ela não ter disposição para nada. Então, até nas atividades profissionais, é difícil ela contar isso para as pessoas. Porque, assim, como que ontem você estava muito bem e hoje você está com uma depressão, parece que a pessoa está mentindo. É verdade. E ela não está mentindo, é por causa do... Sim. A gente está falando das crianças agora há pouco, da superproteção que existe hoje em dia, do filharcado, né? Que foi comentado. Esse fato não pode gerar adultos depois com essa tendência de não suportarem esses momentos de tristeza e entrarem numa situação como essa? Pode, porque essas crianças não são colocadas na frustração. E você impor limite para os filhos é você educá-los para lidar com todos os tipos de situações. Se você fica o tempo todo dando só prazer, alegria, coisas que os filhos estão pedindo, você não frustra essas crianças, elas vão crescer com depressão e até podendo cometer suicídio, porque você gera uma frustração tão grande na vida, o não que você não escutou dentro de casa, a vida vai falar para você. E aí você não aprendeu a lidar com isso, você não aprendeu a ser uma pessoa resiliente e muitas vezes até resignada. Aí o adulto cresce, ele não sabe lidar com as circunstâncias da vida e acaba querendo até acabar com a própria vida. Então os pais precisam colocar limites nos filhos. O limite é importante até para a criança ou adolescente saber o lugar que ele ocupa no mundo. Aqui dentro é assim, até aqui você pode, daqui para cá você não pode mais. Mais uma notícia lá, vamos lá. Muito bem, aprenda inglês com música. Olha, nós temos um professor de inglês aqui. Músicas são uma ótima fonte de linguagem da vida real e você pode usá-las para praticar várias habilidades em línguas diferentes. Acima de tudo, as músicas são uma forma divertida de aprender inglês. Deixa eu te falar uma coisa, André. Quando a gente escuta Frank Sinatra, Frank Sinatra é ótimo, mas quando a gente escuta o pessoal mais antigo cantar, dá perfeito para entender tudo que eles cantam. Mas quando o rapper falando, né? Agora, quando esse pessoal fala, Deus me livre, a gente... Adele, não tem uma palavra da tal da Adele cantando. A Adele acho que é questão do accent, né? Do sotaque dela por ser do britânico. Mas é muito difícil, de repente, a gente pegar uma música e entender o que é. Tanto é que tem gente que, às vezes, canta umas músicas que não tem nada a ver e sabe do que está cantando, né? São 5 habilidades que envolvem o aprendizado de um idioma, né? Que a gente tem o speaking, que é a parte de fala. O listening, que é a parte de você ouvir e entender. O reading, que é você fazer leitura, aprender vocabulário com isso.
writing, que é a escrita, e um pouquinho do grammar também, que é importante pra gente aprender o porquê das coisas, gramática. Você consegue extrair essas 5 habilidades com música. Com a música? Com música dá pra gente aprender? Dá pra fazer. Então você vai pegar a música, uma música de preferência que a gente já consiga entender alguma coisa. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Um sotaque limpo, claro que a gente consegue. E vai entendendo. Pega essa letra dessa música, você vai ouvir e vai treinar o seu listening. Faz a primeira vez seguindo ali a letra. Segunda, terceira, quarta, quinquagésima vez, cantando, treinando speaking. E aí vai aprendendo. Engraçado, eu fui aprendendo no colégio, eu aprendi inglês também com música. Aprendi muito, ela passava Ebony and Ivory. Eu lembro que as professoras sempre tocavam Ebony and Ivory. Eu tenho músicas que eu aprendi quando eu era adolescente, que eu nem imaginava que eu ia ser professor de inglês, que eu lembro até hoje também. E eu entendi e tal. Mas tem essa coisa do ouvido ser mais apurado para você entender? Um tem mais ouvido do que o outro? Ah, sim, eu acho que tem sim. Tem, né? É. Quando você dá aula de inglês, você usa muita música? Eu uso um pouco. Não estou usando muito, não, mas eu uso sim. Agora, a questão tem uma música do Lionel Richie, daquele filme Endless Love, é perfeito. A gente escuta, parece que a gente está escutando, falando por Endless Love. É muito, muito, muito fácil de escutar eles cantando e entender tudo que eles falam. Mas, gente, vou te falar uma coisa. Tem coisa que a música é divertida, né? Eu acho que, assim, são 3 minutos, né? 3 minutos, na média, 2, 4 minutos no máximo. É verdade. Sempre me perguntam qual série de TV ou qual filme que seria melhor para aprender inglês, para eu treinar, né? Isso. Já coloca a legenda, né? Vai ouvindo. Eu acho que música é uma ferramenta... Música é bom? Melhor ainda. E é romântica, né? Que é mais lento. Mais lento. Você consegue fazer a repetição. Rap, né? Porque daí é muito rápido. O correto eu não entendo nem o português. Não é verdade, doutor. Nem português dá pra entender o que Não, rap americano é pior, né? É difícil mesmo. É verdade. Não, e depois tem outras coisas que tem na música hoje também, na música de hoje que antigamente não tinha, muitas expressões idiomáticas, né? Que aí é difícil de entender, né? Aí eu aconselho já no próprio site de letras de música. Hoje você tem a própria tradução do lado. Essa tradução vai variar de um site para outro, porque são expressões que você precisa traduzir da melhor forma para o português, né? Então, às vezes, tem uma variação na tradução também. Mas já pega essa tradução no próprio site da música. No próprio site. Porque tem expressões em inglês que não significam nada, né? Por exemplo. Não, ou na tradução não vai fazer sentido pra gente na literal, né? Tem umas coisas de dog. Às vezes você fala dog no meio da música e não significa nada que deveria ser a coisa. E outras... Não necessariamente vai ser cachorro, né? Não vai ser cachorro, não vai ser cachorro. Não vai ser cachorro, vai ser outra coisa. Mas que música você tá colocando aí? Quem que tá lá? Ele tá tocando musiquinha branca, trilha branca. Aqui, mas é interessante. Quando a gente fala de aprender, você usando hoje a internet, lhe dá mais possibilidade de você aprender mais por causa disso. Você pega a letra, você pega coisas, você vai comparando essas coisas assim, né? Sim, a internet facilitou muito, né, gente? Poucos anos atrás, quando eu estava aprendendo inglês, eu não tinha essa facilidade que tem hoje. Você morou lá? Morei. Morou onde? Morei na Filadélfia. Filadélfia? No subúrbio da Filadélfia. Você morou quanto tempo lá? 2007 e 2010. Nossa, mãe. Aí você... Não tinha nem o WhatsApp, né? E você falava, aí acaba falando feito... Para falar como nativo, tem que morar lá. Essa exposição à imersão, ela é muito importante no aprendizado. Alguns especialistas dizem que ela não acontece sem imersão, né? Mas é muito importante. E você, quando mas as pessoas chegaram a perceber, quando você estava lá, que você era estrangeiro ou não? Olha, não por causa modéstia à parte, o meu accent é muito bom. Nossa, viu? Olha lá. Ó. Então, o melhor elogio que eu recebi era esse. Nossa, você é Brazilian? Olha, viu? Que coisa interessante. Mas é prático. E ficando lá, entendendo, escutando também. Se expor, né? Todo mundo fala inglês aqui? Todo mundo? Não. Engraçado, no meu Instagram eu uso muita música, né? E antigamente eu colocava a música, uma vez veio um monte de hater falar: nossa, essa música não tem nada a ver com seus princípios. A música era linda, só que quando eu fui traduzir a tradução, meu Deus, então, agora eu tenho toda a música traduzir, ler a tradução para depois eu publicar, cuidado. Porque senão... Mas você tem razão nisso. Aquela música do Aleluia lá do Shrek, ela é muito bonita. Mas a letra daquela música é horrível. A letra daquela música do Leonard Cohen, né? Que é uma coisa.
Ele faz, nossa, pelo amor de Deus. E canta nos casamentos, que o pessoal chora. A língua tem isso, né? Porque fica bonito cantado em inglês. Fica ali, Às vezes a letra nem é boa, mas você tá lá chorando, emocionado. Você fala, que música linda. Quando você vê a tradução, você fala, É um elefante isso? pisando numa loja de cristais, né? E aquela... Mas, ó, tem uma música... tá bom. Living on Prayer. Living on Prayer, que é do... Nossa, que linda essa música. A letra dela é muito bonita. Vamos lá. Pneumonia não tratada pode evoluir para quadros mais graves e causar infecção generalizada. Opa, em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde, mais próxima da sua casa para avaliação. Agora é minha consulta, porque eu vou falar. Agora, doutor, existe esse negócio de princípio de pneumonia? Essa é muito boa. É a mesma coisa que você dizer para a moça, você é princípio de gravidez. Ou você está grávida ou você não está. Ou você tem pneumonia ou não tem. Não tem. O que tem é que existem pneumonias mais leves, que são menos graves, os sintomas são mais brandos e a pessoa pode tratar em casa. E tem pneumonias mais graves que pode acontecer como está no texto, pode evoluir de maneira acentuada para infecção generalizada e morte. Para você ter uma ideia, pneumonia é a segunda causa de morte no Brasil. Que isso? Interno, no sistema público de saúde, cerca de 700 mil casos por ano de pneumonia. Então é uma doença que leva a muita gravidade, risco de óbito, especialmente criança pequena e pessoas acima dos 65 anos de idade, e por isso que a gente recomenda vacinas. Então, né? Mas aí que eu queria perguntar para o senhor. A pneumonia, o que é a pneumonia mesmo? O que ela causa? A pneumonia é quando uma bactéria, um vírus, entra dentro do pulmão e leva a infecção dentro do pulmão. Isso, por exemplo, o senhor falou de vacina. Tem vacina para pneumonia, mas tem pneumonia que não é provocado pela bactéria, ou não? Existe uma infinidade de bactérias e vírus que podem causar pneumonia. Né? A principal chama pneumococo. Pneumococo. Para essa tem vacina. É uma bactéria que só dessa bactéria tem 100 tipos diferentes dela. Só para ter uma noção, variantes dela. Tá. Se eu tomei essa aí, eu estou protegido da pneumococo. Tá protegido. Mas eu posso ter uma pneumonia. Mas você pode pegar um vírus influenza, por exemplo, e ter pneumonia pelo vírus influenza, pneumonia pelo vírus da Covid, pelo vírus sincicial, que é um outro vírus que dá infecção. Que é o vírus que vai para o pulmão e vai pode levar a pneumonia. Mas o que acontece muitas vezes é que os vírus, eles funcionam como um cavalo de Troia. Eles abrem as defesas respiratórias, aqui desde o nariz, garganta, laringe, traqueia, brônquios, para que a bactéria depois entre e faça festa. Tá. Agora, doutor, por exemplo, eu tô com uma gripe, a pessoa está com a gripe. E aí a gripe, ela tem aquela história, a gripe mal curada virou pneumonia. É isso que nós estamos falando. O vírus, ele abre a defesa respiratória, a pessoa se cura da gripe, mas a bactéria que causa a pneumonia se aproveitou daquela fragilidade momentânea e entrou para dentro do pulmão. É como a gente tem até uma expressão que brinca, né? O vírus condena e a bactéria executa. Doutor, mas como é que eu sei a diferença? Por exemplo, tô uma gripe e aí comecei tossir. Como que eu vou saber a diferença de pneumonia só para uma tosse? Muito difícil só pelos sintomas saber. Dá. Se você tem uma febre que está persistindo, 2, 3 dias, tosse com catarro, dor no peito, falta de ar, especialmente falta de ar, cansaço, respiração fica mais ofegante, vai procurar o atendimento médico. A pneumonia sempre dá febre? Geralmente dá febre. Pode existir situações em que a febre seja baixa ou seja imperceptível. Não consegue. Especialmente idoso faz menos febre. Faz menos febre. Então, o idoso que aparecer com sintomas de cansaço de maneira mais súbita, uma tosse que não tinha, uma moleza, uma indisposição, é bom buscar o atendimento. Tem uma outra coisa que o pessoal usa no senso comum, pneumonia silenciosa. Essa é uma expressão que ganhou corpo na internet que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Pneumonia silenciosa, entre aspas, que as pessoas chamam, é aquela pneumonia que tem poucos sintomas. Então a pessoa negligenciou os sintomas. Ela estava com tosse, mas ela achava que era uma gripe, não foi buscar atendimento médico, ou tinha uma febrícula, achava que era um resfriado. E quando vai no médico, poxa, você está com pneumonia, mas eu não sentia nada? Não. Sentia, tinha um pouco de tosse, tinha um pouquinho de febre, tinha um pouco de mal-estar, mas era um quadro mais leve. Então a pessoa negligenciou. Eu vou falar uma coisa aqui, que é muito feio que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu vou fazer minha culpa aqui. No começo do ano eu tive uma gripe, a gripe passou por uma tosse. E aí eu tossi e tive muita febre. Aí quando o catarro ficou muito denso, verde, aquela coisa,
Aí eu falei, agora eu acho que eu tô com pneumonia. Olha que absurdo. O que eu fiz? Acho que o homem demora mais. Então, olha o que eu fiz. Não posso falar isso, não. Se me automediquei. Mas não faça isso, não faça isso. Porque o que leva à gravidade da pneumonia é exatamente a demora no início do tratamento correto. Tem até estudos que mostram que se a pessoa demora mais do que 4 horas esperando no pronto-socorro para ser atendido, a pneumonia tem mais chance de morrer o indivíduo do que com menos tempo de atendimento. Já na espera. Jesus... Nossa, não na espera, mas a pneumonia demora mais tempo para você começar a tratar, ela vai caminhar para essa infecção mais generalizada. O catarro, só o catarro não é sinal de pneumonia, não? Só o catarro não, porque sinusite dá catarro também, a pessoa às vezes expectora e é do nariz o catarro, né? Então outras situações também dão catarro. Mas o catarro... É um sintoma. Verde ou mais... O catarro verde, amarelo, verde, marronzado é sinal de infecção. E o meu já estava preto. Nossa. É verdade. Bronco-pneumonia, o que é? A mesma coisa? Bronco-pneumonia é a mesma coisa. Mas veja essa história que a gente contou, da gripe mal curada, entre aspas, que a avó falava isso pra gente, né? O Silvio Santos teve uma gripe antes, foi para casa, pelo menos a informação que a gente tem de imprensa. Aí ele voltou depois com a pneumonia. Essa é a história. O vírus abriu as defesas para a bactéria depois entrar. Mas o meu pai morreu justamente com uma pneumonia, porque ele tinha enfisema. Já estava debilitado. E aí ele teve uma gripe muito forte, e aí não foi ao médico, ele começou com aquela coisa de xarope. Quando vê, já estava uma pneumonia instalada. E o pulmão com enfisema não tinha mais como responder. O enfisema é uma doença que dá em pessoas que fumam. E essas pessoas, as defesas respiratórias já estão mais debilitadas. Então, acima de 65 anos, pessoas que são fumantes, têm doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, essas são pessoas, diabetes, são pessoas de risco para ter infecção mais grave. Essas precisam se prevenir mesmo. Vacinar é sempre bom. Vacina é fundamental. E a vacina de pneumonia todo ano? Vacina de pneumonia, existem vários tipos dela. A vacina mais nova, mais moderna que está chegando no Brasil é uma dose única que vai proteger a pessoa de maneira mais permanente. Porque a bactéria da pneumonia ela não varia tanto quanto o vírus da gripe, que todo ano está mudando. Então, todo ano tem que atualizar a vacina da gripe. Eu vou tomar vacina de pneumonia hoje mesmo, deve é verdade. Olha. Agora, é interessante que o pessoal reclama da vacina da gripe. Tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Né? A vacina da gripe... então uma outra pergunta. Deixa. Spoiler. Tá queimando a largada. Spoiler. Tem tanta pergunta a fazer, doutor. Escassez de habilidades é o maior risco relacionado à força de trabalho, segundo conselheiros. Escassez de habilidades, ou seja, tem pessoas, mas tem pouca habilidade. Pois é, e a gente precisa entender de que habilidade a gente está falando, né? Se a gente está falando de habilidade técnica ou se a gente está falando de habilidade comportamental. Mas, em linhas gerais, o que a gente tem percebido, e nos relatórios do Fórum Econômico Mundial, é que há, de fato, uma escassez nessa geração que vem, e a gente sempre fala sobre isso. Tal da geração... Sempre é um geração desafio. M. Pois é. Que letra que tá a geração? A geração M de... 3 pontinhos, né? Geração Z, geração M. E é claro que isso vai gerar um risco maior à força do trabalho, porque se eu não tenho uma mão de obra capacitada, preparada, para lidar com as diversidades que a gente tem do mundo do trabalho, fica muito difícil. Eu diria, inclusive, que as questões relacionadas à inteligência artificial certamente vão ser uma habilidade que, na sua ausência, vão trazer muitos transtornos para os novos modelos de trabalho, porque é impossível hoje a gente falar de trabalho e não falar sobre o uso da inteligência artificial. É verdade. Ela já faz parte da vida de todo mundo, independentemente de qual área de atuação. Todos os lugares. Até que, enquanto o professor de inglês estava explicando do processo de aprendizagem, a Samsung lançou um fone de ouvido que hoje ela acabou com essa torre de Babel dos idiomas, porque eu falo em português, ele traduz simultaneamente em árabe para você, você responde em árabe, traduz em português. Mas isso vai acabar com a habilidade da pessoa. Pois é, isso vai acabar com a habilidade. Exatamente. E aí a gente tem uma habilidade cognitiva, né? Não é só uma habilidade social, mas é uma habilidade cognitiva porque eu deixo de usar uma parte importante do meu cérebro, né? O córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma área responsável por tomada de decisão. Então a gente precisa ficar muito atento e esses conselheiros já detectaram que essa mão de obra que vem chegando
vem com uma certa escassez de habilidades comportamentais. Então, isso é sério porque, na verdade, por exemplo, se a inteligência artificial começa a fazer todas essas... Mesmo essa questão da língua, hoje as pessoas não têm mais trabalho nem de estudar quando vai para fora. Já fala no celular, né, já mostra para a pessoa e tal. É muito triste saber que a pessoa nunca vai ter essa habilidade de poder, o prazer também de poder falar em outra língua, uma coisa assim, ou então ter uma habilidade, porque confia, fala, não, deixa que isso o celular faz, né? E cada vez mais a gente vai ficando refém. A Meta agora instalou no WhatsApp inteligência artificial, quer dizer, você consegue ali ter respostas muito rápidas usando o recurso da inteligência artificial. O que aconteceu antigamente? Antigamente a gente aprendia tabuada. Vocês aprenderam tabuada? Aprendiam tabuada, né? Todo mundo aqui. Até na régua. Na régua, viu? Na régua. Aí tá, quando entrou esse negócio de calculadora, né, hoje quase ninguém sabe tabuada. Não sabe tabuada. Então, e vai acontecer isso. Era uma habilidade nossa antigamente, você está falando. E até nos cadernos, nas agendas. Então, mas essa habilidade nós perdemos, nós não sabemos mais a tabuada. Aliás, as pessoas não sabem. Essa habilidade se perdeu, essas outras habilidades vão se perder também. E aí a gente tira o poder de autonomia de tomada de decisão, o que faz uma geração mais dependente, né? Então eu não consigo tomar decisão, eu não consigo fazer escolhas, porque eu não tenho áreas desenvolvidas para fazer isso, justamente pela ausência dessas habilidades. Imagina uma empresa que tem um cenário complexo para tomar decisão e que você tem colaboradores, eventualmente, que não têm essa capacidade porque foram se privando, utilizando os recursos mais fáceis, os atalhos para resolver problemas. Então a habilidade vai ser um dia uma coisa muito importante na contratação de alguém. Já é hoje. Já é. Por isso que a gente fala, brincando, que a gente contrata pela habilidade técnica e demite pelo comportamento. Ninguém manda embora alguém porque você é bom demais. Estou te mandando embora porque você é um excelente funcionário. Você manda embora alguém porque, eventualmente, o aspecto comportamental, alguma coisa falhou. De repente, até a habilidade tinha, ele era bom, mas não conseguiu. Olha que coisa. Vai ser complicado. Você vai ter muito trabalho, Daniel, nos anos futuros aí, viu? Amém. Muito trabalho. Nós vamos para o intervalo agora. Atenção. E, assim, sempre a gente escolhe... quando o programa termina 4h15 por aí, sempre a gente escolhe uma música para terminar o programa. Alguém escolhe, você escolhe. Essa é uma música em inglês? Não, é claro. Por isso que eu perguntei para você. É o Living on a Prayer que você falou. Essa eu dei uma dica aqui, ótimo. Bom jovem, né? Live on a Prayer, né? Living on a Prayer. Gente, é muito... Você podia ir traduzindo pra gente, que bonito. Essa música é maravilhosa. Vivendo como... Na fé, né? Vivendo na fé. Na oração. Vivendo na fé e na oração. Ele tem uma namorada, os dois, um trabalho. Mas beleza. Depois a gente escuta. Vamos pro intervalo, depois a gente volta. Volta aqui, ó, o pessoal participando com a gente. Peraí, vou ler alguns aqui que tá participando com a gente. Aviler Jones falou assim: Audrey. Olha aqui, ó. Audrey maravilhoso. Quem é? É um amigo meu da minha cidade, lá, o Aviler. Olha aí, tá vendo? Manda um abraço pro o fã-clube do Audrey aqui, ó. João Lucas França. Audrey, the best teacher of the whole world. Ex-aluno. Olha, gente. Galera acompanhando, que bom. Vou traduzir. Audrey, o melhor professor do mundo inteiro. Olha, não, traduzir certo? Eu não tô vendo a frase, mas... Mas não foi, eu só falei, eu tô ruim assim. Tá louco? Vai, tá Contrariou o padre. Me acabou. Best teacher, o que ele falou? The best teacher of the whole world. The whole world, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, tá vendo? Falei certo? Whole world. Vamos lá então, mano. Vamos lá. Temos mais... Perca o medo do medo. A reação serve para nos proteger dos perigos, mas quando passa dos limites, se converte em fobia, causa uma pane no sistema. Daniel, interessante. Qual que é o limiar do medo e da fobia? Essa coisa do medo e da fobia. Porque o medo ele serve para nos proteger de uma situação perigosa. Agora, a fobia é quando você antecipa essa situação perigosa sem ter uma evidência que pode acontecer aquilo. Por exemplo... É uma coisa sem razão, então. Sem razão. A pessoa simplesmente ela está com medo daquilo. Então, começa a virar uma fobia. Por exemplo... todo mundo sabe que a aranha pode ser perigosa, mas você não vai entrar num quarto, por exemplo, entrar aqui no estúdio e começar a procurar em todos os lugares para ver se não tem uma aranha. Aí já começa a caracterizar uma fobia, porque você está com medo irracional. Irracional. Nós precisamos ter medo. O medo é importante, tanto é que estamos aqui por causa do nosso medo. O medo... Senão a gente não teria sobrevivido. Não teria sobrevivido como espécie. A gente andou em bando desde o começo,
Porque um vai avisando o outro, ó, lá é perigoso, não vai, não põe o dedo na tomada. A mãe fica protegendo a criança porque ela não tem medo das coisas. A gente vai adquirindo medo e ele serve para nos proteger. Só que, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público. Tem gente que tem fobia disso, passa mal. Passa mal, né? E já tem pesquisas dizendo que depois do medo da morte, o segundo maior medo das pessoas é falar em público. Gente, não é possível. Olha que coisa. Tem gente que passa mal, tem fobia, tem pesadelo só de pensar em ter que falar em público. Por quê? Você pensa assim, eu vou ser destruído, as pessoas vão me humilhar, eu vou errar. Então, começa a virar uma fobia. E a fobia precisa ser trabalhada como? Com exposição. Ou seja, fazer a pessoa estar exposta Entrar ao medo. em contato com aquilo. Com medo. As pessoas acham que eu tenho medo, eu vou me afastar daquilo. Não, você tem que ir lá enfrentar o medo. Tem que vacinar. Vacinar, é verdade. É É vacina. vacinar. E aí com exposição. Por exemplo, eu atendia uma mulher e ela morava numa praia, ela queria sair de casa, ela não conseguia. Eu falava, tinha medo, ela tinha uma fobia social. Fobia social. Então eu falava, a gente vai ter que sair, você vai com o celular, ela fazia terapia online, e eu vou estar com você, você vai sair, vai entrar em contato com as pessoas. Tem que estar em contato com aquilo, lógico. A exposição é gradativa. Você não vai pegar... jogar como se fosse uma tortura, né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Eu também tenho. Eu tenho pânico de altura. Mas eu já fui em lugares altos. É lógico que eu fui de forma gradativa. Então, eu trabalho com a fobia, a exposição gradativa. Você começa, por exemplo, quem tem fobia de cachorro. Tem gente que tem. Tem gente que tem fobia de cachorro. Então, você vai pegar uma pelúcia, vai dar um bichinho de pelúcia, depois você vai mostrar fotos. Aí você vai pegar artigos, por exemplo, um osso de cachorro. Você vai pegar, lógico, dentro do que a pessoa consegue. Até onde ela vai. Você não vai forçar. Olha, hoje a exposição é essa. Você vai combinar com a pessoa. Semana que vem, o que você acha da gente ver fotos de cachorro? Eu acho legal. Porque você não pode traumatizar mais a pessoa. Senão piora. Piora. Senão vai piorar a fobia. Vai piorar. Pô, então Daniel, gradativamente. Todo mundo tem uma fobia assim, não tem? Todo mundo tem. Deve ter. Se perguntar, pode falar? Não é que todo mundo tem uma fobia. Por exemplo, medo de avião. Eu tenho uma irmã que ela tem pânico de avião. Olha lá, o outro A ponto do avião tá no Oceano Atlântico. Ela fala, para que eu quero descer. Para esse avião agora. Então, o que eles fazem no avião? Isola ela, porque ela pode... ela pode contaminar todo mundo para ter realmente desencadear um comportamento coletivo, né? Então eles tiram, já chegou que eles deram a primeira classe para ela. Vou falar aí que eu tenho... Várias vezes ela viajou de primeira classe. Eu vou falar isso. Na KLM, porque ela falava assim, ela realmente entra assim, em parafuso, ela fica... Gente, eu sei. Então muito ruim eu tenho uma quem tem. fobia muito séria. E depois as pessoas... Eles... sabia que isso é sacanagem que vocês fazem comigo, tá bom? O quê? Eu vou falar aqui, mas depois eu vou falar aqui. Eu tenho uma que chama onfalofobia. Eu não posso ver umbigo, não me fala. Umbigo? Nem me fala disso. Tá. É sério mesmo? Sério, não gosto, eu tenho pavor, não gosto. Você vai perguntar como que eu lavo, limpo o umbigo. É uma coisa assim, terrível. Eu passo mal, eu quase desmaio. E não gosto de ver. Não gosto. Mulher grávida com aquele umbigão, quase morro. Aguento. Nossa, de onde veio isso? Então, não sei. Alguma coisa. Não gosto. E aqui, aí caí na besteira um dia de falar isso aqui na Rede Vida. Aí os câmeras aqui, ó. Não, é sério, é verdade. Às vezes eu tô apresentando programa, eles levantam a camisa e ele põem. Sacanagem. Isso é exposição. Não é gradativo. Isso daí já não é gradativo. Aí tem que começar com uma foto, olhando lá. Pra dar revista Boa Forma. Não quero não. Isso dá pra gente conviver sem, não precisa. É verdade. Vamos lá. Já teve intervalo? Já teve. Vamos. Já. Porque nunca é tarde demais para aprender um idioma quando adulto. A antiga ideia de que o aprendizado de idiomas é melhor antes da idade adulta está em debate. Os adultos têm uma série de vantagens quando se trata de aprender um segundo idioma e isso traz grandes benefícios. Professor Aldrin, então, vamos lá. Essa coisa do... Essa pessoa fala, criança que é bom aprender. Velho, então, não aprender? Aprende, não aprende? Como a notícia diz, né, já se teve essa ideia de que quanto antes na vida você começar a aprender inglês, melhor.
Mas realmente hoje os cientistas, as pessoas elas estão debatendo essa questão. Porque você diz até que é melhor até para evitar Alzheimer, essas coisas, tudo, você exercitar o cérebro com uma nova língua, Exatamente. Na idade adulta, eu acho que um dos grandes benefícios são esses, né? Você não tomou café? Eu tô de olho aqui. Que absurdo. Gente, nossa hora do café vai te... Olha, nossa hora do café. Né? Mas, por exemplo, essa questão do adulto aprender melhor, né? Porque o cérebro é um músculo. Então, na idade adulta, você já tem esse músculo desenvolvido. Então, você tem outras habilidades que você consegue absorver mais o aprendizado. E você tem alunos mais velhos? Tenho. Eu trabalho 18 plus, né? 18 mais. 18 mais? 18 mais. Oh, e você não vê mais dificuldade na pessoa mais velha, não? Tem mais dificuldade. Não posso negar que não tem. Tem dificuldade, mas é possível, sim. Mas tem mais resistência também. Né? Eu acho que as pessoas, quando vão envelhecendo, já colocam na cabeça a crença de que eu não vou mais aprender. Tem muito isso. E a gente trabalha isso também durante as aulas, né? Porque hoje as minhas aulas são VIP, né? São VIP individual. Então você consegue direcionar o aluno com essas questões também, né? Porque a pessoa, se ela vai já com uma ideia já cristalizada, não vou aprender, pronto, aí isso já trava. É uma crença limitadora. Eu acho legal você aprender, eu não sou professor, mas pensando pelo lado psicológico, você ter uma motivação para aprender aquilo, de repente uma viagem, ou fazer novos amigos, ou ler, ou assistir um filme. Eu acho que você precisa ter uma motivação. Essa questão da viagem é uma das motivações assim, que eu mais tenho lá. Vou viajar daqui a um tempo, preciso aprender inglês. Todo mundo quer aprender, É interessante mesmo. Aí você conseguir falar, isso é uma vitória para a pessoa. Eu estava falando isso para ele, que a melhor coisa é quando você viaja e a pessoa... Porque aqui eu acho que tem um bloqueio pela nossa sociedade que a gente fica falando assim, eu não falo direito, eu não vou testar. Quando você chega lá fora e você fala qualquer coisa e a pessoa entende, você fala, uau, então entendeu o que eu falei, é muito legal isso. E uma coisa muito interessante, você falou assim, quando você vai falar uma língua lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vai falar com sotaque. Mas sotaque é a coisa mais natural do mundo. Sim, eu falo com sotaque de mineiro, sotaque de caipira, que eu falo, outro fala com sotaque... Então, isso sotaque tem que se fazer entender, né? Não quero chegar diferente. Eu vou falar igual... Não tem essa coisa. Tem que se fazer entender. Muito bem, vamos lá. A vacina da gripe. Por que todo mundo que toma... doutor. Era spoiler. Quando toma a vacina da gripe, fica gripado. A vacina não é eficaz? É mito. O Ministério da Saúde reforça a vacina contra a gripe eficaz e segura. Entendo como que é. Então, por que essa história, doutor? Olha, não é que todo mundo que toma vacina da gripe fica gripado. Não. A vacina da gripe ela vai levar 3 a 4 semanas para o corpo produzir anticorpos. Então, nesse período, se a pessoa pegar o vírus da gripe, ela pode adoecer. Segundo ponto, vacina da gripe protege contra o vírus influenza, que é um vírus que causa a gripe mais grave. Mas não protege contra outra infinidade de vírus que podem levar a doenças respiratórias. Adenovírus, enterovírus e outros monte de vírus que tem aí. Então, se pegar um vírus diferente que tem na vacina, ela pode ficar gripada. A grande vantagem da vacina da gripe é proteger contra as formas graves da gripe. Isso. Quais são as formas graves? É a pneumonia. Ela protege contra as mortes por pneumonia. Então você pode pegar a gripe, mas você não vai ter aquela forma grave da gripe. Você não vai que leva a pneumonia, que vai levar à morte as pessoas idosas, as pessoas com doenças respiratórias crônicas, diabéticos, doenças cardíacas, etc. Aqueles grupos de risco vão ter menor chance de morrer. Por quê? Porque a doença não vai ficar grave. Doutor, a gente está falando, você falou de vias respiratórias. Existe uma diferença de vias respiratórias mais alta, mais baixa? Como que é essa diferença? Vamos supor que... Vamos delimitar aqui na epiglote. Aqui, na região aqui um pouquinho abaixo da garganta. Acima a gente pode dizer que são as vias altas. Que é principalmente o que dá aquelas faringites, laringite, sinusite. Isso. E para baixo são as infecções dos brônquios, bronquite e pneumonia, por exemplo. Doutor, a questão... Tem um monte de mitos sobre pneumonia. A pessoa fala assim... eu tomei chuva, eu vou ficar gripado, ou vou ficar com pneumonia. Não existe. Pneumonia é um vírus, uma bactéria que entra dentro do pulmão. E mesmo eu dormi com o ar-condicionado ligado, peguei pneumonia. Não, isso não existe. Isso aí é mais uma lenda mesmo. É a questão do corpo quente, eu tô com o corpo quente, essas chuva. Coisas. Também não. Agora, existem pessoas que têm sensibilidade às variações de temperatura.
normalmente são pessoas alérgicas que têm isso. Então, tenho. são pessoas que acabam... Mudou a temperatura. Aí vai ter crise de rinite ou de sinusite. Ele tá fônico, ele falou que tá fônico. Vai ter laringite, vai ter crises de asma. Então, isso é uma sensibilidade individual que não foi a mudança do tempo. É que tem pessoas com sensibilidade maior a isso, que é uma predisposição individual e genética. É, porque essa coisa, você vai ficar com ar-condicionado, vai ficar com pneumonia. A pneumonia não é causada por causa Agora, disso. aí essas pessoas com sensibilidade, Elas podem desenvolver... aí ficando com essas vias aéreas inflamadas, por exemplo, laringite crônica por causa do ar-condicionado, exposição ao ar-condicionado, variação do tempo, aí a bactéria pode se aproveitar dessa situação. Aí é aquela história, a bactéria... Ela aproveita... As bactérias que causam pneumonia, elas convivem com a gente normalmente, no nariz e na garganta. Elas vivem nos nossos seios da face e na garganta. Agora nós estamos com uma bactéria cachorra. A bactéria que vai nos levar à pneumonia está aqui dentro. Ela está esperando o momento da sua desequilíbrio da imunologia, desequilíbrio da imunidade para ela entrar ali dentro. Tá vendo aí? É difícil a pneumonia passar de pessoa para pessoa. Raras as bactérias que provocam isso. Claro que os vírus passam, que nem Covid, obviamente passou. Mas a bactéria da pneumonia, que é o pneumococo, essa não passa. Ela vive aqui dentro, esperou o momento do desequilíbrio da imunidade para aproveitar a nossa fragilidade. Agora, muita gente fala assim, tá com pneumonia, vamos isolar tudo na casa, ninguém mais toma no copo da pessoa. É transmissível? Não, a pneumonia pela bactéria, não. Agora, se for um vírus respiratório, por exemplo, o vírus da Covid, que passa facilmente de pessoa para pessoa, é preciso manter o isolamento. Sim. Porque você facilmente vai transmitir, a gente orienta o uso das máscaras para que você não contamine as outras pessoas. E a vacina da gripe é a partir de qual idade? A vacina da gripe desde criança já pode aplicar. Gente, e agora pneumonia também. Pessoal participando com a gente, Manuel Jales, o ensino associado a filme e música é muito proveitoso. Só tem que ficar atento às expressões portuguesas para o inglês, né? Porque às vezes muda a questão de... Vamos lá. O que distancia os brasileiros de uma alimentação saudável no escritório? Essa pesquisa responde. Realizado no online currículo. Professor de português. Ainda bem que não está em inglês. Online currículo. Mas olha aqui. Mas mistura inglês com português. Fala uma coisa. Olha aqui. Isso aqui, o currículo, online currículo, levantamento ainda mostra que para 40% dos entrevistados, as refeições balanceadas têm forte impacto na produtividade. A alimentação no trabalho é uma droga, não é? Porque hoje tem o tal do iFood que vai matar metade da população do mundo, sabia? Vai perder o patrocínio. Acabou de perder o patrocínio. Ou vocês nos patrocinam ou vão tirar o O iFood é ultraprocessado, né? Ultraprocessado, a gente sabe que, infelizmente, faz parte do consumo aí de uma grande parte da população brasileira. Mas essa pesquisa, apesar dela ter feito dentro desse online currículo, a gente tem um estudo de Harvard, recentemente nos Estados Unidos, que fez uma correlação que foi o que estimulou esse estudo que a gente está vendo aí, que diz o seguinte: eles entrevistaram uma população em Harvard e chegaram à seguinte conclusão: que aquelas pessoas que mantinham uma alimentação mais saudável, por exemplo, no trabalho rico em triptofano, então peixe, frango, legumes, né, um aminoácido importante, elas eram 25% mais produtivas no trabalho do que aquelas que não consumiam. Então já tem uma relação de estudo publicado que mostra a produtividade com a alimentação. Ou seja, quanto mais mal nós nos alimentamos, teoricamente, produzimos menos. Então esse é o primeiro ponto. Agora a questão é, como é que eu vou conciliar uma alimentação balanceada nessa loucura que é o nosso dia a dia? Em que tudo basicamente você pede pelo celular e você está muito mais predisposto a tapar a fome do que fazer uma refeição. Exatamente. Refeição. A maior parte das pessoas... Ninguém traz mais marmita, traz? Eu acho que... Você traz marmita? Traz. Tem um monte. Eu acho que quando a pessoa treina, ela tenta focar mais na alimentação. Que tem agora as marmitas fit. Né? Mas quando a pessoa traz a marmita, geralmente a comida de casa é mais saudável. É mais saudável. Mais saudável. E normalmente costuma, inclusive, fazer melhora para a própria pessoa, né? Porque ela evita consumir excesso de açúcar, carboidrato, que a gente não percebe, mas que tem uma correlação interessante com esse estudo. Então, sobretudo depois da pandemia, a gente percebeu muito na volta ao escritório essa alimentação mais desregulada. Porque quando eu estava em casa, eu tinha um controle maior. Eu
cozinhava, preparava o alimento, né? Agora, com essa questão de marmitarias fit, isso volta um pouco. Mas ainda é um desafio, porque a maioria das pessoas diferentes que responderam aqui no estúdio, elas ainda consomem muito ultraprocessado. Mas as empresas, locais de trabalho também têm que proporcionar um ambiente onde a pessoa possa ter refeição. Porque também você sentar na mesa do escritório... e tempo. Você sentar na mesa, na baia, né? E ficar comendo, também não é uma refeição saudável, né? Aí tem os dois lados, né? A empresa, que tem que fornecer um espaço adequado, né? Que atenda ali normas da segurança alimentar, mas também o colaborador, o funcionário, que tem que ter esse hábito mais saudável e regulado com a alimentação. Agora muita gente trabalha na rua, é muito difícil, então, né? É vendedor, é comprador, trabalhos físicos na rua, é muito complicado. É complicado mesmo. Acabou? Ah, não acredito, ali. Oh, meu Deus do céu. O resultado da nossa enquete, atenção, presta atenção. A nossa enquete perguntava por que muitos filhos desrespeitam os pais? Por falha dos próprios pais ou pelo modelo da sociedade atual? Muito bem. 79,1% falou que é falha dos próprios pais. Pais são culpados. E 20% pelo modelo da sociedade atual. 79% foi... Primeiro turno. Primeiro turno. Foi. Primeiro turno aí, ó. Não, nem precisa de segundo turno. Vamos ver. Live in a prayer, né? Live in a prayer, assim que fala. Live in a prayer. Live in a prayer. Vamos lá. Bora. Aí, ó. Essa música é bonita demais, gente. Muito bonita, olha. Né, Laura? Ó. Essa é uma que ela trabalha numa cantina, ele trabalha numa coisa, os dois não têm dinheiro pra nada. Mas eles vão viver pela fé. Muito bem, obrigado, doutor. Muito obrigado. Atenção, doutor Mauro Gomes. Você precisa conhecer o @pneumoimagem. Isso é para médico. O meu pessoal é @drmaurogomes.pneumo. O site do doutor é drmaurogomes.com.br. E no Instagram, drmaurogomes.pneumo. Isso. Doutor, tá lá, ó. Opa, obrigado. Tá lá. Entra lá, gente, só informação. Para de escutar gente na internet falando as coisas. Escuta médico. Tem muita gente que fala bobagem. Muita bobagem. Tem que procurar sintomas no Google também, né? Sintomas no Google. Meu Deus do céu. Audrey Daniel Caldas Jales, the best English teacher of the whole world. Viu? Olha aí, ó. Obrigado, ó. Obrigado. Você dá aula online? Dou aula online. Online. Vamos procurar um professor bom? Então, ó, no Instagram, For You English Place. Mas olha lá como que é escrito, olha lá. 4U English Place. For You English Place. No Instagram, I am Audrey Daniel. I am Audrey Daniel. Ela tudo. E no telefone, pode dar esse telefone? Pode. Sou profissional. Pode ir lá o telefone, ligar agora. 0 operadora 12 9 91 98 6896. Obrigado. Muito obrigado. Daniel, muito bem, muito obrigado. Bom estar aqui sempre. Aqui, olha, obrigado mesmo. Daniel, você pode procurar, o Daniel também, você atende online também, Atende. né? Online também, @psi.danrochel. @psi.danrochel, olha aí, viu? E olha, Dr. Lincoln, olha, muito obrigado, Dr. Lincoln Augusto.com.br e também no Instagram, @dr.lincolnaugusto. Muito obrigado. Olha aí, agora vai traduzir. Muito obrigado. Aumenta esse som do Bon Jovi cantando pra gente. E de volta amanhã.